Fala galera, aqui é o Kepri, sejam bem-vindos ao canal. Hoje teremos um vídeo que é a parte 1, na verdade, de todos os demônios de Kimetsu no Yaiba ranqueados. É claro, só estou considerando os demônios que têm certa importância para a história, entre aspas, né, porque mais ou menos, pois demônios como os randoms aleatórios que o Tanjiro derrotou na prova de admissão, não estarei considerando. Só os demônios que afetaram, mesmo que levemente, de nada, bem pouquinho, a história. Dito isso, a regra também é que eu considerarei os feitos dos personagens, considerarei também citações, obviamente, mas feitos na frente de citações, e só estaremos considerando aqui o que acontece no anime de Kimetsu, ou seja, até o episódio atual que lançou nessa terceira temporada, pois eu não vi o mangá, estou me baseando unicamente nos fatos ocorridos no anime. Então, caso tenha alguma coisa diferente aí na lista que você faria, se não tem a ver com mangá, bote nos comentários. Se tem a ver com mangá, fica quietinho porque eu não quero spoiler. É isso. Bora lá, começa o vídeo agora. Em 44º lugar, nós temos o demônio de Asakusa, que é uma nomenclatura não oficial para o demônio que Muzan transformou após encontrar com Tanjiro no meio da cidade. Eu coloco ele nessa posição, pois ele foi facilmente dominado fisicamente pelo Tanjiro e ele tinha acabado de ser transformado. Logo, ele não tinha comido nenhum ser humano e seus poderes não tinham aumentado ainda. Então, por também não possuir nenhum Kekijutsu, eu coloco nesta posição como o demônio mais fraco. Em 43º lugar, nós temos um dos minions do Lua Superior número 5, se eu não me engano, ou é o 4. Droga, eu sempre confundo. Do Gyoko. Basicamente, mais um dos peixes muito estranhos, porém nesse caso ele não é grande, ele tem o tamanho de um peixe que existiria no mundo real. Apesar dele ter braços e pernas, os braços dele são cortantes e ele tem certo capacidade de corte muito incrível. Porém, eu o deixo aqui, pois ele feriu mais pessoas do que o demônio na frente da lista. Porém, ele foi facilmente derrotado, é claro, por um Hashira. Porém, ele não conseguiu infligir dano suficiente para matar a pessoa em quem ele estava atacando, que no caso era o garoto lá da vila. Porém, eram vários atacando, então isso deixa ele com um demérito de ataques demasiadamente fracos. Por isso eu coloquei nessa posição. Em 42º lugar, nós temos o Demônio do Templo, ou o primeiro demônio que o Tanjiro encontrou fora Nezuko, claro. Esse demônio eu coloco aqui, pois ele era mais inteligente que os demônios anteriores. E, além disso, ele deu um pequeno trabalho pro Tanjiro e pra Nezuko, sendo que naquela época o Tanjiro ainda não tinha a espada que poderia cortar, então nós relevamos essa parte dele ter dado um leve trabalho, e por isso eu deixo aqui. Ele não tem nada de especial, era só um demônio normal sem nenhuma grande habilidade. A seguir nós temos a Shizu Shinugazawa, se eu não me engano é assim que se pronuncia, que é nada mais nada menos que a mãe do Genya, que após ser transformada em demônio apresentou alta velocidade e força aprimorada. Eu a coloquei na frente na lista, pois apesar de ter sido dominada pelo irmão do Genya, que eu não tô lembrando o nome, acho que é Sanemi, ela conseguiu matar várias pessoas antes disso, infelizmente sua própria família. Então, por isso eu a deixei nessa posição. Em 40º lugar, nós temos o primeiro demônio que o Tokito enfrentou,
Pois, apesar de ser uma criança, o Tokito era extremamente forte já nessa época, pois conseguia carregar, ainda que com dificuldade, um tronco de uma árvore que teria a sua grossura aproximadamente. E isso é muito mais do que uma criança normal deveria conseguir carregar. Além disso, o demônio tinha garras extremamente afiadas, o que proporcionava um corte extremamente bem feito, como podemos ver com o que ele fez com o braço do irmão do Tokito. Logo, por isso, eu chego à conclusão que esse demônio é mais poderoso do que os antes apresentados, por ter conseguido ferir o Tokito, apesar de ele ser incrivelmente poderoso, e no final o demônio ter conseguido. Não, o demônio ter perdido. Quem é poderoso é o Tokito, tava dizendo, tá? O Tokito criança. A seguir, em 39º lugar, nós temos o demônio da língua, que eu coloco aqui, apesar de não parecer mais forte que o demônio que o Tokito enfrentou, pois ele lutou contra o demônio da mansão, que era um mês lua inferior, o lua inferior 6. E apesar de estar mais fraco do que na época que ele era lua inferior, e também do fato dele não ser mais um inferior, nós levamos em conta que ele era sim um demônio poderoso. E por ter lutado com ele, nós o colocamos numa posição acima por causa de feitos. Em 28º lugar, nós colocamos o demônio do chifre, pois, assim como o demônio anterior, ele lutou contra o ex-lua inferior, apesar de não ser mais e ter enfraquecido, e foi ele que deu o maior trabalho, pois foi ele que arrancou o tambor do lua inferior, ex-lua inferior, e por isso o humano que eles queriam comer conseguiu escapar batendo no tambor. Em 37º lugar, nós colocamos ele, Yuichiro, pois apesar dele ser um personagem interessante e com habilidades interessantes, não são tão úteis para a luta, sendo a habilidade dele ficar imperceptível para outros. Porém, mesmo assim, é uma habilidade que tem sua utilidade numa luta, mas considerando o olfato dos outros demônios, não é tão útil assim no que estamos analisando. Além disso, na luta contra os dois falsos luas superiores, aqui, meu Deus, eles não tinham nada luas superiores, mas enfim, ele não foi de grande ajuda, o que prova que ele não é um grande lutador. Em 36º, 35º e 34º, nós temos o demônio do pântano, que apesar de ser um único demônio, tem a habilidade de se dividir em vários. E além disso, ele também possui a habilidade de continuar dividido. Tanto que, diferente dos luas superiores que se dividem, uma vez dividido, ele não se juntou de novo, apesar de ser possível que ele poderia se juntar. E, além disso, uma vez cortada a cabeça de uma das suas cópias, entre aspas, elas morriam simplesmente. Eu coloco aqui nas posições, as fotos vão estar passando na ordem. Ele possui a habilidade de criar pântanos de bolso e entrar nesses pântanos, sendo uma habilidade deveras poderosa. A seguir eu coloco o demônio peixe, ou o Kekijutsu do Gyoko, no caso, novamente. Porém, o Minion normal, sem ser o que tem as lâminas cortantes no dedo. Eu coloco aqui, pois ele deu trabalho para alguns espadachins que estavam na Vila do Ferreiro. Então, ele deve ser um demônio um pouco acima da média. Por isso, eu o coloco aqui. Em 32º lugar, eu coloco o demônio da mão, ou no caso, o demônio da prova de admissão que o Tanjiro enfrentou. Eu o considero muito poderoso, pois ele matou diversos aprendizes do mestre do Tanjiro e diversos aprendizes no geral de Demon Slayers. Então, eu coloco aqui também, pois ele tem uma alta regeneração e a habilidade muito boa de dominar as próprias mãos e carne do corpo. Por isso, eu coloco nessa posição.
E em 31º lugar nós temos ele, o último Minion do Gyoko, o Demônio Peixe Gigante. Eu coloco aqui, pois as habilidades dele são muito mais superiores que os outros Demônios Peixe. Além disso, os ferreiros e espadachins que estavam na vila não conseguiram ferir esse demônio, diferente dos outros demônios peixes. Então eu coloco aqui, pois ele era incrivelmente mais forte, resistente e poderoso. Ele tinha uma missão específica, diferente dos outros, que era capturar e matar o chefe da vila. Por isso, então, eu acho que ele deve estar sim nessa posição. Em 30º lugar, eu coloco Suzamaru, ou a demônio da Temari que ficou disputando futebol com a Nezuko, pra quem não lembra. Suas habilidades são incrivelmente potentes quando ela chuta sua Temari e ela tem uma força telecinética sobre sua Temari, fazendo com que a bola se mova em velocidades absurdas. Além disso, ela também tem uma boa regeneração e consegue formar mais 2 braços extras, ficando com 6 braços. Sendo assim, ela é uma demônio relativamente poderosa, que deu certo trabalho para Nezuko, que estava com poder crescente na época, ainda não era tão poderosa quanto na segunda temporada, claro, né? Mas é isso, ela foi finalizada basicamente pela próxima da lista. E é isso basicamente, por isso que eu a coloco nesta posição. A seguir nós temos Tamayo, que sendo a primeira demônio do anime pelo menos, né? Que se rebelou do Muzan, ela possui altas habilidades ilusórias, podendo fazer ilusões, o que contribui muito numa luta. Porém, onde ela realmente brilha é no fato de que ela tem habilidades quase psicológicas e mentais que, utilizando seu sangue, ela pode fazer alguém falar sempre a verdade. E também um soro calmante. Logo, então, contra outros demônios, ela tem a habilidade de fazer eles, sem querer, pronunciarem o nome do Muzan, revelando assim, então, a maldição do Muzan, que faz com que os demônios sejam imediatamente mortos e destruídos. Eu não lembro se era falando exatamente que isso acontecia, mas ela faz a maldição do Muzan ser ativada. Um adendo é que ela provavelmente poderia estar em tópicos mais altos da lista, mas por não entender direito como funciona a própria maldição do Muzan, pois alguns duas superiores, por exemplo, podem falar então o nome dele, então não sabemos se só se o Muzan não permitir que eles não falem, ou só se ele disser você não pode falar. Então não sabemos direito como a habilidade do Muzan funciona, e além disso não sabemos direito como a própria habilidade dela funciona, pois não sabemos se é possível um demônio mais forte resistir a esta habilidade, se é possível um demônio que, por exemplo, não sinta o cheiro do arranque o próprio nariz, não sofra com essa habilidade, não sabemos, tem muitas variáveis e por isso eu deixei ela nesse ponto da lista. Mas se a habilidade dela funcionar, e eu acredito que funciona, porém estamos trabalhando com evidências, eu colocaria ela muito à frente na lista. Por fim, em 28º lugar, eu coloco o demônio da flecha, que eu esqueci o nome agora, mas vai estar aí no vídeo. Basicamente eu coloco aqui, pois apesar de aparentar ter mais ou menos o mesmo nível do demônio da Temari, esse demônio apresentou uma gama muito maior de habilidades e, diferente da demônio da Temari, ele não foi derrotado pela névoa da Tamayo. Fica a dúvida se ela não derrotou porque não quis, ou porque não tinha capacidade, ou por causa de alguma limitação da própria habilidade dela, não sabemos. Ela muito provavelmente poderia sim derrotar esse demônio, mas eu o coloco aqui pois ele tem muito mais feitos. Mas a pontuação podia facilmente se inverter. É isso, gente. O vídeo vai ser dividido em 2 ou 3 partes, pois são muitos demônios e o vídeo ficaria muito longo. Mas eu espero que tenha gostado do vídeo. Escreva aí qual demônio você pontuaria em cada local. Lembrando que eu só vi o anime, então se a Tamayo e o outro cara lá, Yurichi, eu acho que era... Não era Yurichi.
Não, enfim, não lembro o nome do outro cara. Se eles apresentarem mais feitos, não digam nada, não comentem se eles apresentam ou se eles não apresentam, porque eu só estou considerando o anime e eu não vi o mangá. Então, sem spoilers aí nos comentários. Além disso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação caso eu lance novos vídeos. É isso, valeu gente por chegar até aqui. Escreve no comentário também ideias para novos vídeos de Kimetsu e é isso. Fui.